palavra tipo, que aborda um tema de Einstein, por exemplo, eu já vai lá e já procura. Isso torna uma busca incessante. Acaba sendo uma coisa que vira sede. Quando você vê, você está completamente absorvido por isso. E aí você busca e busca e busca e absorve. E não acaba nunca. É incrível isso. É muito. Eu sou prova viva porque eu sou evadida da escola. Na quarta série eu olhei e falei, não dá mais. E eu tinha que arrumar um jeito de dobrar meus pais. Então eu comecei a mentir. E isso foi surgindo durante o tempo. Porque, por exemplo, minha mãe falava, vamos para a escola, não sei o que, eu dizia, não, eu ficava o nariz para sangrar e tal. Eu não queria ir de jeito nenhum para a escola. Por quê? Porque o primeiro dia de escola foi um baita trauma. Assim, porque eu entrei na escola, eu vi aquele monte de carteira assim, enfileirada. Eu disse, putz, cara, que isso? Que coisa louca é essa e tal? E quando eu li o teu livro, eu lembro, eu puxei na memória, automaticamente veio sabe como se esquece tudo de volta. O livro você diz, eu hierarquia. É, exatamente. A parte da escola mexeu muito comigo. Por quê? Porque foi a parte onde eu disse assim, cara, bateu direto no meu brincar, realmente. E eu era criada na rua, esgoto, eu passava girino, andava de skate pela rua e tal. Então, quando me tiraram isso e colocaram na escola, eu achei que foi insuportável. A escola, ela mata aquilo que você tem como Deus, dentro de você, que é a sua alegria de viver, que é as coisas que você já está acostumado. Então, quando eu percebi que eles iam me tirar isso, eu pequeno já tinha entendido, porque uma vez eu vi aquele Sleep the Wall, né? Gente, eu achei que falei, puta, é isso que eles vão fazer comigo, então eu tô fora. E aí eu comecei a mentir pros meus pais, para não ir para a escola. Isso acabou virando hábito. Eu tive vários problemas depois por causa disso, mas com a aprendizagem, eu fui superando esses próprios obstáculos. Nunca precisei de terapeuta ou de psicólogo, não que eu acho que isso seja importante, Porém, eu não vi isso como uma forma de necessidade. Eu sentia que eu estava assim, como eu ia na internet e buscava lá, tipo, pânico. Aí vi um monte de relatos de, não, faz isso na vida, não, porque eu que faço. Porém, eu descobri o que é essa doença, eu me curo, porque abre uma luz, né? Opa, entendi, então é isso mesmo. Então vamos partir para a próxima. Eu sou uma cópia fiel da aprendizagem. Porque de pequeno eu já ia em biblioteca, estudar coisa e tal. Eu não tenho para escola. Agora, isso me tirou da sociedade, né, Lógico? Porque... Agora, esse negócio da transição que eles falaram aí, é que eu acho que a gente pode conversar um pouco. Quer dizer, vai haver uma... O que é essa transição? Porque a transição, de longe a gente olha a transição. Para quem está no meio é choro e ranger de dentes, né? Eu sempre costumo dizer. Para quem está envolvido lá no meio, não existe transição. Transição é um olhar descritivo, da fora. Mas para quem está vivendo, você não vê transição porra nenhuma. Você é só confusão que você vê. A transição já é uma narrativa, né? Você vê confusão. Uma coisa, de alguma maneira eu percebi a ideia de transição, às vezes ser colocada como contraposição mesmo, como uma mudança, uma transformação de uma instituição em outra, né? Uma forma disso acontecer. Eu estou imaginando que você está agindo sobre um espaço já organizado, faz parte de um todo maior, e agir sobre ele sempre vai levar a esse tipo de situação. Existe um espaço desorganizado, e aí é onde a criança fica brincando na internet horas, onde tem várias... Eu no trabalho aprendo coisas sem ser fazendo um curso para aquilo, mas isso se define um espaço desorganizado. Então, eu tenho a impressão que um caminho da transição seria mesmo uma nova organização, ou um entendimento desse desorganizado para fora dessas instituições, onde emergiria, de outra forma, independente, sem conflito, não como transição. Simplesmente morre na forma atual, nasce uma... Ou morre, ou ela continua permanecendo como um negócio vestigial, mas não hegemônico. Mas não hegemônico, e outras coisas vão nascendo, que eu acho que vai ser mais ou menos. A gente pensa sempre, eu fico pensando todas as vezes, quando eu penso em transição, o doutor Augusto fala sobre
que é a rede? A rede não é o caminho para a transformação, ela já é a transformação. E ela já existe. Então, não é a transição de uma coisa para outra. Já existe. Né? Tudo isso que a gente está falando já acontece. O que acontece também é que isso é desqualificado dentro do tempo. Isso hoje desqualificamos o que acontece mesmo. Dessa outra forma, não institucional, convencional e tudo isso. Mas até isso eu acho que não é tão grave, mas o que continua acontecendo no modo da grande parte mesmo. Porque, na verdade, de tanto a própria experiência, a experiência ruim com esse sistema de escola que correto, porque não dá conta, não prova. Eu acho que o que causa, pelo menos a gente tem visto, é realmente falta das conexões. Então a rede, ela até existe, ela é uma coisa que existe, desaparece, não são experiências, acontecimentos assim, mas aí acaba chegando, até a gente não acredita, mas a rede traz, então as pessoas acabam se encontrando e as coisas não estão, realmente, as coisas não estão no indivíduo, não postava sendo uma rede, isso já é uma realidade. Eu não acho que a transição passaria de uma coisa para outra. Fala aí, Fernando. Fala. O Fernando que eu falo é de trás. O Fernando de lá? Esse aqui, só está olhando. Que já aprendeu. Está. Tem som aí, né? Tem. É que eu abaixei para não. E o que esse grupo pretende fazer, então? Então, tem umas coisas práticas que a gente está revisando a tradução do português do aprendizagem evangélica, está lá no grupo. Tem vários relatos já e alguns vídeos lá também, que estão todos no grupo. Aí a gente está querendo fazer uma versão brasileira daquele livreto do Warren King, né? Que é um livreto, não sei se vocês já viram, é um livrinho do Warren King. É um livrinho de resistência escolar. Eu vi isso. Então, na verdade, é para hackear a escola. Vocês viram? É um manual, mais ou menos, com umas ideias brilhantes para os estudantes hackearem a escola. Só que é feito para os estudantes norte-americanos. E não tem muita relação com a nossa escola. É pior ainda, né? Então, a gente está querendo fazer uma versão mais como... Cloning. Uma versão brazuca. Que a gente quer fazer com os estudantes. Puta, isso ia ser uma ótima versão legal, hein? Distribuir isso nas escolas. Mas como é que é? Tem esse negócio de entupir o ralo da escola? Então, tem esse negócio de testar, de repetir como vai o professor, fazer várias coisas. Mas o que a gente viu agora, acho que foi ontem, hoje, a gente viu aqueles testes com aquelas respostas absurdas. Aquelas respostas muito inteligentes. Aquelas respostas substitua o espaço da frase pela palavra adequada. Aí tem um conjunto de palavras embaixo. Aí a criança substitui todo o espaço da palavra adequada. Então é bem isso. É bom demais. Só que a gente só consegue fazer isso com as crianças, os estudantes que estão agora na escola, que sabem. Então eu acho que isso vai ser legal. Isso é bem legal. A gente referência já civil. Legal. Isso é legal, para hackear mesmo. E aí também tem uma programação, na agenda, tem a Ana Tomás que vai vir com o Guto Tomás, que é o filho dela, não sei se vocês sabem quem é a Ana, que é uma pessoa que pratica a descentralização. Ela vem aqui que dia? 28? Eu acho que 18. 18 de novembro. E aí ela vem com o Guto, que é o filho dela, que saiu da escola, e aí eles vão contar como é que foi, como está sendo. O Guto agora é mágico,
acho que isso foi legal. E aí, no contato com a Ana, a gente quer descobrir outras famílias, outras experiências de espiritualização, de comunidade de aprendizagem que ela tem. A gente quer tentar conviver um pouco com essas experiências. A gente tem uma vida já marcada no projeto Âncora com o Pacheco. Fiquem contigo. Se alguém quiser ir também. A gente resistiu um pouco, mas a gente acabou. Podia trazer o Pacheco aqui também, né? Ele quer não, ele tem que vir, né? Porque ele já está me devendo uma visita. Ele inventa sempre um negócio para não ir. A gente marcou, ele vai estar viajando, ele está em Portugal, fazendo várias viagens. A gente conseguiu em novembro com ele, uma data em novembro. Ele vai para o 25 de novembro para a gente ir lá, Lâncora. A gente pode. O Pacheco aqui é um bom cara para a gente sabatinar, né? Todo mundo conhece o Zé Pacheco? O cara que fez a experiência da Escola da Ponte lá em Portugal. Foi. Então é bom dar uma perda no Pacheco aqui. Agora a gente está super ativo de novo, ele está fazendo manifesto com o pessoal, com a nova educação. E tem o Conani também, né? Vai ter. Para a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Escola. É a primeira que vai acontecer em Brasília. A gente está querendo ir 19 a 21 de novembro para ver o que esse povo está chamando de nova escola, que a gente sabe mais ou menos, porque, bom, a gente conhece quem vai, quem está, o pessoal de umas escolas que a gente conhece. Tem que botar as expectativas moduladas. Assim, né? A gente conversou sobre bastante, e o que a gente acha que vai ser um espaço de encontro de muitas pessoas que são consideradas e estão inovando no campo da aprendizagem da educação. Então, assim, na programação, pelos nomes, pelos processos, pelas escolas, pelos projetos, é isso que a gente vê, né? Não é que a gente acha que a gente vai encontrar. A gente mais ou menos sabe o que a gente vai encontrar, mas a gente quer encontrar as pessoas e conversar com elas. Que é uma ocasião que vão estar reunidas ali. É mais fácil. São 3 dias de conversa. Eu e o Nilton fizemos um quadro aqui, ó, esse negócio de escola. A gente fez uma coisa óbvia, né? Isso para plataformas de aprendizagem, como as pessoas aprendem e o que a plataforma oferece. Mas aqui a gente fez um gradiente de interação, que era assim, ó, adesão, participação e interação. Toda interação tem algum grau de adesão, algum grau de participação. Isso é um gradiente. E aí a gente cruzou, fez aquele cruzamento mais óbvio, cartesiano. O que dá adesão com adesão? Quando? Vamos imaginar que a plataforma seja uma escola, uma plataforma, né? Quando você oferece adesão e a pessoa responde com adesão, o que você tem aqui é a escola. Quando você oferece participação e a pessoa responde com adesão, você tem a chamada nova escola. Quando você oferece interação e a pessoa responde com adesão, você tem essas escolas ditas experimentais ou revolucionárias, tem um cara por aí, né? E que tem lá uns malucos que dizem, eu tenho uma puta ideia de educação, mas vocês têm que aderir aqui. Sabe, esses caras que querem salvar o mundo, que inventaram um novo negócio, né? Aí dá nesse troço aqui, essas escolas experimentais. Bom, isso aqui nessa coluna aqui, né? Agora vamos ver nessa linha aqui de baixo. Quando a plataforma oferece adesão e você responde com participação além da adesão, você tem essa chamada educação não formal complementar à escola, né? E ela pode ser mais participativa ou mais interativa. E quando você oferece participação e você obtém participação, você tem essas experiências extraescolares. Você vê que quando vai aumentando no gradiente o grau de interação, vai virando extraescolar. É muito interessante isso, né? Esse esquema aqui. Por exemplo, tipo a universidade P2P, você tem experiências não escolares, o crowd learning, por exemplo, né? Que você já tem um grau maior de interação.
Agora, quando você oferece interação e tem interação, aí teria livre aprendizagem aberta, distribuída e interativa. Grande parte das coisas que se fazem, elas estão aqui, né? Nesse pedaço aqui, nesse quadrante aqui, né? Nesses 4 negócios aqui. Algumas estão aqui, algumas estão aqui, algumas estão aqui, mas, em geral, as coisas estão concentradas aqui. Né? Aí a gente fez um negócio bem difícil de entender. Esse aí é desenho do Newton, viu? Ele é o... que era o seguinte: como é que você caminha do heterodidatismo, que é a escola, para o alterdidatismo, que aí vai compreender um pouco de heterodidatismo, autodidatismo e alterdidatismo, né? Passando pelo autodidatismo. Então, isso aqui é claro que era para a plataforma de aprendizagem, né? Quando você pode forquear, conversação está sempre presente, forquear é criar uma modificação sua, uma bifurcação sua, aquilo que lhe é oferecido. Ou quando você pode fazer o mold, que é my own way, o meu próprio caminho. Quando você diz, bom, você está me querendo apresentar isso, mas eu quero outra coisa, eu quero estabelecer meu próprio caminho. Bom, essas coisas combinadas daria forte alterdidatismo. Forte alterdidatismo é interação, livre aprendizagem, etc. Caminharia para uma coisa assim. Né? Era mais aplicada a coisa, mas o problema é quem é que aprende. Ó? A plataforma aprende ou não aprende? Por exemplo, a escola é um troço que não aprende. Não é aquela piada que todo mundo conhece. O Lully contava sempre aqui no palestra, quer dizer, se você pegar um cara e deixasse ele dormindo no século XIV, e agora você acordasse ele ficasse lá congelado, em estase e tal, ele nem ia saber o que é relógio de pulso, nem ia saber o que é elevador, nem ia saber o que é correr. Mas se ele passasse na frente de uma escola, isso eu conheço, é uma escola. Porque é igual, né? É igual. Então, é uma instituição resistente à aprendizagem. Por que isso é relevante? Porque não é o indivíduo que aprende, né? Todo o negócio está baseado no indivíduo aprender. Mas quem aprende é a rede. Não é o indivíduo que aprende, é a rede. E esse indivíduo, a gente só tem ilusão de que ele aprende porque aqui dentro tem uma rede. Se não tivesse uma rede neural, você não podia aprender nada. Se você não fosse uma pessoa conectada a outras pessoas, você também não aprenderia nada. Então, esse é um negócio. Tem uma coisa legal que eu vi acontecer dentro dessa investigação, que é numa favela aqui em São Paulo, alguns médicos fizeram uma clínica particular. E aí noticiaram isso muito. Que agora as pessoas daquela comunidade estão felizes de poder pagar uma consulta particular, elas não usam mais o SUS em quase nenhum caso, só uma emergência, elas pagam suas consultas, que são relativamente baratas, os médicos ganham mais do que ganham pelos convênios e aí atendem a comunidade, montaram uma clínica com algumas doações, tudo isso muito simples. E eu fiquei curiosa em ver, tinha uns amigos que convivem lá. Na verdade, o que está acontecendo é bem diferente do que estão noticiando. As pessoas de lá, elas começaram elas inventaram um sistema lá delas de aprendizagem. O que elas fazem? Elas fazem uma vaquinha, fazem consultas em grupo. Então, elas primeiro se comunicam para ver quais são os sintomas mais que estão acontecendo ali naquele momento na comunidade. Aí descobrem lá quem está com dor de barriga, com febre, com não sei o que, né? Juntam os sintomas e vão, pagam a consulta e fazem a consulta. Só que na consulta elas não querem saber só o que elas têm que fazer. Elas querem saber, e se acontecer aquilo, o que eu faço? Meu amigo está com não sei o que, eu quero saber o que eu falo para ele. E os médicos estão dando corda, e aí eles estão começando a se automedicar, estão começando a aprender um monte de coisa. Já sabem identificar eles praticamente fazem alguns diagnósticos simples e eles estão usando aquela clínica para aprender algumas coisas. E aí... Onde é isso?
Melhor. Heliópolis. E aí,